Olá, pessoal! Estamos mais uma vez aqui e é um prazer enorme estar aqui na plataforma do YouTube para falar com vocês, gravando esse vídeo para vocês. E já peço que deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe os vídeos. E deixe seu recadinho aí, tá bom? Então, hoje vamos falar sobre um homem muito piedoso. Ele tinha na frente da casa dele uma velha Kombi, uma velha Kombi. E essa velha Kombi, ela ficava tempo inteiro parada, ela estava desativada em frente à casa do homem piedoso. Homem que tinha uma família, e era uma família muito religiosa, muito, assim, família de bem, né? Então, daí ele percebia que todos os dias ele percebia que alguém posava ali, que alguém estava ocupando a velha Kombi dele. Ele ficou na expectativa, olhando, né, observando. Ele chegava e saía, mas ele chegava de madrugada, altas horas, e saía muito cedo de novo, para que ele não visse. O que ele fez? Começou a levar marmita com alimento, café com leite, pão com manteiga, lá na Kombi. Ele viu quem chegava ali. Era um jovem ainda, nem maduro não era. Era um adolescente que estava entrando na juventude. E daí ele queria conversar com o adolescente. E passou-se os dias, e aquele adolescente foi ficando até mais tarde e vindo mais cedo para casa, que era a Kombi. Ele também, o homem piedoso, levou umas roupas de cama, uns corchoados, cobertores, porque fazia frio, e ele já dormia até mais tarde, com a barriguinha cheia, né? Não precisava ficar procurando lixos, né, para comer. Ele viu que o adolescente também chegava embriagado e entrava lá dentro. E um dia ele levantou mais cedo que o adolescente e esperou o adolescente sair da Kombi. Quando o adolescente saiu para ir para a jornada dele, para a rua, né? Ele abordou o adolescente e falou: não precisa ter medo de mim, não precisa correr. Quem te dá comida, roupa de cama, sou eu. Eu que estou trazendo. Mas e essa Kombi de quem que é? É minha, essa velha Kombi, mas não tem problema não. Que bom que você não pousou na rua, que bom que você ficou aqui, e eu quero conversar com você. Ou você tem outro compromisso? Ele disse: não tenho nenhum compromisso, eu moro na rua. Meus pais me abandonaram, me expulsaram de casa. Eu, desde criança, que eu sou de rua. Eu nunca tive um lar, só nasci num lar, mas nem era lar, porque nunca reconheceram eu como filho. Moça, tem pai, tem mãe, tenho pai, tem mãe, e sei onde eles moram, mas eles não me querem. Eles têm mais filho, e eu fui o filho que eles não gostam. Por isso, com 4 aninhos, eu comecei a pedir nas ruas e sou um menino de rua hoje. E tenho vergonha do Senhor. Ele tomou o jovem pelo braço, acariciou, falou: não, eu quero ser seu pai. E levou ele para dentro de casa. Ele disse: eu não tenho nenhum registro. O Senhor disse: não é por isso, que não seja por isso. Ele procurou, aquele senhor procurou cuidar dele, dando-lhe um banho, oferecendo banheiro,
alimentação, roupa nova, calçado, cuidando dele com todo carinho e amor de um pai verdadeiro. E ali ele tinha mãe, ele tinha as irmãzinhas, ele colocou aquele jovem na aula, foi conversar com a família dele, porque ele não queria nem saber da família e morava até na outra cidade, distante dali. Ele procurou a família só para fazer aquele pequeno documento dele que ele precisava, que era o registro. Ele nem era registrado, não era. A família falou: registre se quiser, nós não queremos esse traste. Ele foi falar com a justiça liberou, ele fez documentação, colocou ele para estudar, e ele era muito estudioso e muito inteligente. Ele ficou um rapaz e tanto. Ele se formou um jovem muito, muito querido por todos e muito, assim, bem criado. Largou da vida de rua e pegou a vida de família. E aquele jovem sempre gostava de ir à missa, de ir à igreja, gostava de fazer oração, porque foi ensinado com os pais adotivos. E chegando um belo dia, o jovem falou que queria ser um padre. Está bom, então eu vou providenciar. Arrumar um jeito, ele foi para o seminário, estudou os seus tempos lá, que era preciso, tirando suas notas boas, tendo seus comportamento muito bom. Ele se ordenou padre, para a alegria daquela família. Ele foi um sacerdote, um padre, e muito bom, um padre família, um padre de Deus. E daí, um tempo ele queria conhecer os pais, porque o pai adotivo nunca atropelou nada, né? Deixou o que ele quisesse no tempo certo, porque houve um tempo que ele não queria ver os pais, não queria ver irmão nem nada. Mas depois que ele se ordenou padre, ele teve outro jeito de pensar, outra maneira. Ele queria ver os pais biológicos. Mas fazia muitos anos que os pais biológicos não viam. O pai adotivo, até de repente, ele temeu que os pais tivessem morrido, mas que os pais biológicos tivessem falecido, né? Mas ele foi se informando e os pais eram vivos, graças a Deus. E ele foram lá com o padre. Chegando lá na casa do pai e da mãe adotivo, já estavam poucos velhos, já meio idosos, e a casa cheia de neto, alguns filhos por ali, a maioria todos casados, mas tinham totalmente outra vida, outro tipo de criação. Aquele padre chegou ali e disse: mas aquele padre chegou vestido de padre, porque ele tinha ido num tipo de padre que anda vestido de padre, franciscano. Ele era um padre franciscano, ele vestia sempre aquela farda, né? E ele estava com aquela farda. Aquela gente não tinha costume de igreja, se assustaram, porque um padre aqui. Ele se apresentou o filho. Esse é seu filho, o fulano de tal. Aquele que vocês jogaram na rua, que vocês não quiseram, que vocês não queriam mais, que era um traste. E hoje é um padre. Ai, mas eles ficaram muito maravilhados. Se emocionaram e choraram, caíram de joelho e pediram perdão a Deus. E, nossa, abraçaram o filho, aqueles irmãos abraçaram ele, todo mundo ficou muito alegre e feliz. E aquele padre
continua visitando os pais biológicos também, pai adotivo e pai biológico. E era muito feliz por ter duas famílias. E o que aconteceu? Os pais biológicos, que eram usuários de drogas, usavam álcool, eram vida torta mesmo, e irmãos e toda aquela família biológica dele, todos se converteram e começaram a seguir a Jesus e começaram a seguir uma igreja de Jesus Cristo. E hoje são muito felizes as duas famílias, porque esse piazinho foi reencontrado e foi salvo pelos pais adotivos. Então, meus amigos, meus irmãos, essa história um pouco longa, né? Eu até agradeço vocês por vocês estarem indo até o final do vídeo, assistindo até o final. Eu quero assim dizer que Jesus disse que a pedra rejeitada se tornou a pedra angular, que é Cristo, né? E esse piá, essa criança, era rejeitado e se tornou-se o salvador daquela família, né? Que salvou aquela família e que levou até Jesus toda aquela família, muito grande por sinal. Aquela família era em numerosos pessoas, todos foram para Deus. Desculpa. Então, minha gente, meus queridos irmãos, irmãs em Cristo, eu quero dizer assim para vocês, que é muito bom nós não desprezar as pessoas. Claro, não trazer já para dentro de casa, né? Ele deu a velha Kombi, levou comida, alimentação, roupa, agasalho de cama e viu que dava para trazer para dentro de casa. Não é ir trazendo para dentro de casa, mas ir vendo, observando, caminhando com a pessoa, vendo o que a pessoa é e depois podemos salvá-lo, né? Veja, se não fosse o homem da Kombi, se não fosse aquela Kombi velha, se não fosse o coração bom e generoso do dono da Kombi, aquele rapaz ia se perder e todo aquele povo ia se perder. Então, por uma pessoa, muitos se salvam e por uma pessoa, muitos se perdem, né? Porque aquela família jogaram aquela criança fora, quase que ele se perdeu. E por aquela pessoa, dono da Kombi, ele foi salvo e muitas pessoas se salvaram. Que esse exemplo fique para nós sermos também salvadores de pessoas, salvadores de alma, tá bom? Porque, olha, para salvar a alma, não é com outras coisas, é rezando, é orando, é indo à igreja, é indo à missa, indo ao culto, é pessoas que seguem a lei de Cristo, que deixa tudo para seguir Cristo, deixa tudo aquelas vontades que nosso corpo tem, que nossa mente tem, para seguir Jesus. Faz a vontade de Deus e não faz a vontade da gente própria. Porque a vontade nossa, muitas vezes, não é agradável a Deus. Então, esse homem fez a vontade de Deus e salvou essa multidão de gente. Então é isso, pessoal. É a nossa reflexão do dia. Fique com Deus, Deus abençoe vocês e estamos juntos. Compartilhe o vídeo com mais pessoas, evangelizando mais. Fique com Deus, a paz de Jesus.